Deixa eu compartilhar com você um texto da palavra de Deus e pôr aqui um pensamento que, no mínimo, eu acho que vai chocar você. Tem me virado do avesso essa palavra, tem mexido comigo, tem mudado a minha mentalidade. Quando Jesus estava para vir e começar o seu ministério, um ministério de mudanças, um ministério de avivamento, antes de Jesus vir, antes de Jesus começar o seu ministério, teve um precursor desse ministério, chamado João Batista. E João Batista veio adiante de Jesus, veio na frente de Jesus, pregando uma mensagem. E a mensagem que o sermão de João Batista é: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Amém? Quantos já ouviram esse sermão de João Batista? Está escrito. Se você não ouviu, você leu. Agora é interessante porque a palavra arrependei-vos, que vem do arrependimento, essa palavra ela vem de uma expressão grega, da palavra grega, do vocabulário grego, significa metanoia. Diga, metanoia. E metanoia, a tradução e a conotação da expressão metanoia, ela, entre tantas coisas, ela fala sobre mudança de direção, mudança de rumo. Você estava indo para lá, agora você vai para cá, isso é metanoia. Eu estava indo nessa direção, e agora eu mudei a direção e eu ando para cá, isso é metanoia. Mas a palavra metanoia, a estrutura dela e a força dela, ela representa aqui não somente uma mudança de direção, mas é mudança de mentalidade. A palavra metanoia significa mudar a tua forma de pensar. Por que João pregou esse sermão? Porque João, ele estava anunciando, vai chegar um novo tempo. Está chegando um novo sistema de operação. Está vindo uma nova aliança sobre a terra. Está vindo uma nova revelação sobre a terra. Jesus. E para você entrar nessa revelação, para você desfrutar dessa nova aliança, você precisa mudar a sua mentalidade. Porque a mentalidade antiga da velha aliança, ela não funciona na nova aliança. E por isso João disse, vem aí o reino de Deus. E se você quer entrar nele, e se você quer desfrutar dele, mude a sua forma de pensar. E queridos, e esses dias, Deus tem pressionado a nossa cultura, pressionado a nossa mentalidade e provocado uma mudança. E o que eu quero compartilhar com você hoje é, mais uma vez, levá-lo, inspirá-lo a mudar a tua forma de pensar. Mudar a nossa maneira de ver Deus, nossa maneira de compreender a ação de Deus. Mudar a nossa cultura e o formato a qual foi construída a nossa estrutura de pensamento, que muitas vezes nos afasta de Deus, que muitas vezes nos distancia da verdade de Deus e não nos deixa desfrutar. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 5. Romanos, capítulo 1, versículo 5. Diz assim: por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência. Estou chamando de todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. O apóstolo Paulo, ele está ensinando e pregando, ele tem um ministério, ele teve uma revelação de algo que estava oculto. E a revelação que o apóstolo Paulo teve foi Jesus Cristo, e esse crucificado e ressurreto. E ele diz que essa mensagem dele, e essa revelação da graça de Deus, é para levantar um povo que vai viver uma obediência. E essa obediência, ela vem pela fé. Eu quero falar com você hoje sobre o crer versus fazer. O crer e o fazer. Qual é a diferença e como funciona? O que é o quê? Queridos, quando o apóstolo Paulo diz, eu estou chamando um povo para a obediência que vem da fé.
Ele não está falando de uma obediência que vem de ordenanças. Não é uma obediência que vem do cumprimento da lei. Não é uma obediência que vem de uma conduta. Mas é a obediência que vem da fé. O que é fé? Fé é acreditar que essa mensagem é verdade. Acreditar que o que Jesus tem para nós é a verdade. É acreditar que é assim. Deus quer que a nossa obediência, ela seja uma obediência vinda da fé. A fé é um veículo, queridos. A fé é um canalizador. A fé não é um fim. A fé é um meio que me leva mais perto, mais com as revelações de Deus. Querido, viva crendo. Viva crendo. Deus quer que eu viva a minha vida crendo. Ele não quer que eu viva a minha vida trabalhando. Ele não quer que eu viva a minha vida fazendo. Mas Ele quer que eu viva a minha vida crendo. Porque é essa obediência que Ele quer que eu tenha. É esse o caminho que Ele quer que eu ande. Uma obediência vinda da minha fé nele. Queridos, crer e fazer, ambos são muito diferentes. Ambos são opostos em si. É como água e óleo, não se misturam, não se juntam. O crer é um caminho, o fazer é outro caminho. É como a noite e o dia, não se juntam, não se encontram. Eu não posso juntá-los. Ou eu vivo por fé, nessa graça maravilhosa, nesse favor maravilhoso, nesse amor eterno, nesse favor extremo. Ou eu vivo pelo trabalho, ou eu vivo pelas obras, ou eu vivo fazendo. Em Romanos, no capítulo 10, versículo 5. Olha só o que tem esse texto para nós. Moisés descreve dessa forma a justiça que vem da lei. Diga, justiça que vem da lei. Moisés descreve dessa forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por elas. O homem que? Qual que é a ênfase na lei que vem, na justiça que vem da lei? Fazer. Essa justiça diz que você tem que fazer. Se você manter toda a lei, se você obedecer todos os mandamentos, se você cumprir radicalmente todos os critérios, então você alcança uma justiça. Agora veja o versículo 6 de Romanos capítulo 10. Mas a justiça que vem da fé, veja bem, tem uma justiça que vem da lei e tem uma justiça que vem da fé. Mas a justiça que vem da fé diz, não diga em seu coração, quem vai subir, ou quem vai fazer, ou quem vai descer. Porque a ênfase na justiça que vem da fé não é fazer, mas é crer. A justiça que vem da lei, o foco dele é fazer. A justiça que vem da fé, o foco é crer. E a Bíblia diz que o meu justo viverá pela fé. Ou a Bíblia diz que o meu justo viverá fazendo. Não. A Bíblia diz que o meu justo viverá crendo. Diga assim, eu preciso crer. A Bíblia nos dá alguns exemplos. Por exemplo, Abraão. Alguns exemplos, por exemplo. Redundante. Abraão é um exemplo perfeito. Um grande homem. E como se fosse um modelo e um formato para que nós pudéssemos olhar para ele e andar nos caminhos que Abraão andou. Ele é um exemplo de alguém que alcançou uma justiça que veio da fé. E não uma justiça que veio do fazer. Que será isso que veio sobre Abraão, que trouxe bênção para ele, e não somente para ele, mas trouxe bênção para toda a sua família e toda a sua descendência? O que foi isso que Abraão descobriu? O que foi isso que Abraão alcançou? E o que ele alcançou como? Fazendo ou ele alcançou crendo? Querido, até hoje toda a descendência de Abraão são abençoados. Toda a descendência. Nós temos o exemplo da nação de Israel, uma nação muito abençoada, muito próspera, muito relevante. Em meio a tantas perseguições, mas uma nação forte, uma nação educada, uma nação que prospera em todos os caminhos. A bênção que Abraão alcançou
Foi tão forte que foi fluindo por suas descendências, geração após geração. Será que ele alcançou todo esse favor de Deus porque ele foi um homem santo? Será que ele alcançou todo esse favor de Deus porque ele guardou toda a lei? Quando nós estudamos a vida de Abraão, nós encontramos um problema. E qual é o problema de Abraão? Que nós encontramos em Abraão? Que ele viveu pelo menos 400 anos antes da lei chegar. Então o que ele alcançou, ele não alcançou pelo fazer, porque não tinha lei. Ele viveu anos antes de Moisés andar sobre a terra. Ele viveu antes disso. Ele nunca viu um mandamento. Ele nunca viu a tábua da lei. Ele nem imaginava que aquilo ia acontecer um dia. Mas de uma certa forma, Deus olhou para aquele homem e disse: você é meu amigo. A Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. Como que pode um homem sem lei, um homem que não tinha os mandamentos, um homem que não tinha o que fazer, não sabia qual era a instrução, mas Deus diz: você é meu amigo. A Bíblia diz que ele alcançou isso, porque ele creu. Ele creu. Querido, quando nós olhamos para Abraão, a Bíblia ela é fantástica, porque diferente da cultura nossa, a Bíblia não tem problema nenhum em esconder as coisas. Ela também não tem dificuldade nenhuma em expor os erros das pessoas. Porque Deus tudo vê. E tudo que é oculto é treva, e Deus não quer as trevas. Então quando nós olhamos a vida de Abraão, nós conseguimos encontrar muitas falhas em Abraão. Por exemplo, Abraão por duas vezes ele mente. Mentiroso. E por que mentiu? Por um acidente? Não. Uma mentira premeditada. Quando ele vai para o Egito, quando ele vai para o Egito nas suas caminhadas, ele chegou e conversou com a sua esposa Sara. E diz: nós vamos chegar no Egito. Faraó é mulherengo, eu sei. O cara tem um harém. E ele vai pôr o olho em você, hein, Sara? Você toda enxutona, né? Toda bonitona. Mas se você disser que é minha mulher, chegando em casa, nós vamos acertar as contas. Diga que você é minha irmã. Diga que você é minha prima. Diga que você é qualquer coisa, menos minha esposa. O faraó, o rei do Egito, acredita na mentira de Abraão, leva Sara para dentro do seu palácio. E mesmo Abraão mentindo, Deus livrou ele e a sua esposa. Que é isso? Que caso é esse? Segunda vez, ele vai para Gerar, uma outra terra. Chega lá, tinha um outro rei, que também era mulherengo, que também tinha um harém. E Abimeleque era o nome desse rei. Abraão novamente chega a passar. Você viu, né? Você viu o apuro que nós passamos lá no Egito, né? Então, minha filha, se comporte, hein? Não vacile. Se você falar que é minha esposa, nós vamos. Você não sabe do que eu sou capaz. Queridos, ele mente de novo. E mesmo debaixo da mentira de Abraão, a Bíblia diz que Deus se levanta para protegê-lo. Deus se levanta para guardá-lo. Deus se levanta para livrá-lo. Isso não choca você? Querido, ele mentiu e Deus o salvou. Ele mentiu e Deus se levantou em defesa do seu filho. Como que Abraão conseguiu isso? Que segredo é esse que Abraão consegue? Que diremos de tantos outros males, tantas outras fragilidades do caráter de Abraão? Por exemplo, ele tinha uma fragilidade, ele não conseguia ser totalmente fiel à sua esposa. A primeira oportunidade que a esposa dele deu para ele adulterar, ele foi e adulterou. Com a secretária. A Bíblia, eu não estou expondo ninguém não, está escrito na Bíblia. Ah não, pastor, mas aquilo não era pecado. Ah não,
Então Abraão podia sair com todas as mulheres e aquilo não era pecado? Ele sai com a mulher, ela engravida e ele tem um filho bastardo. Um filho fora do casamento. Ismael. E esse menino sofre as consequências por ter nascido fora de um casamento legítimo. Foi rejeitado, a madrasta não quis ele em casa, pôs a mãe, a secretária e o filho para correr e disse: essa mulher fica aqui em casa e você vai embora também. Então todos esses erros de Abraão, todo esse desvio de conduta, mas nós ainda encontramos a fragilidade desse homem. Deus se levantando e diz: você é meu amigo, eu vou proteger você e eu vou te abençoar. Agora, vamos avançar. Eu te falei que eu ia chocar você porque eu estou chocado com isso. Deus falhou no caso de Abraão? Deus abriu exceções no caso de Abraão? Deus tem seu jeitinho de trabalhar? Deus faz acepção de pessoas? Deus trabalha de acordo com a cara do cliente? Não, a Bíblia diz que Deus é imutável. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Não há mudança e nem variação de mudanças no nosso Deus. Ele é o mesmo. Então qual foi o problema? O que aconteceu? Qual foi a falha na história de Abraão? Deus é pela mentira? Não, Deus é contra a mentira. Deus é tentado? Não, a Bíblia diz que Deus não se deixa tentar pelo mal. Sabe por quê, querido? Porque Deus, com Abraão, o segredo de Abraão, e o que Abraão descobriu, é que Deus não opera pelo sistema do fazer. Deus opera pelo sistema do crer. Amém? A Bíblia diz que Abraão creu. A Bíblia não diz que Abraão fez. A Bíblia não diz que Abraão conquistou, trabalhou, suou. A Bíblia diz que Abraão creu. E isso fez dele justiça em Deus. E Deus não opera pelo sistema do fazer. Deus opera pelo sistema do crer. Eu não sei como você está, eu não sei quais os caminhos que você andou, eu não sei como está a sua conduta, mas queridos, eu tenho uma mensagem maravilhosa e uma boa notícia para você. Se você crê, Deus é aquele que justifica o ímpio, Deus é aquele que perdoa os pecados e Deus é aquele que quer te chamar de amigo pela fé. Amém? Romanos capítulo 4, vamos continuar. Romanos capítulo 4, a partir do verso 1. Portanto, o que diremos do nosso antepassado Abraão? O que vamos falar dele? Se de fato Abraão foi justificado por obras, se Abraão foi justificado pelo que fez, se Abraão foi justificado seu trabalho, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Se Abraão alcançou o que alcançou pelas obras, então você pode dizer o seguinte: não, Deus não tem parte com isso. Porque se foi pelas obras, então nós temos que dizer que Deus apoia a mentira, Deus apoia adultério, Deus apoia as coisas erradas. E você que conhece o teu Deus, você que conhece o Deus que nós seguimos, esse Deus não tem parte com esses males. Então Abraão não foi justificado pelo que fez, ele tem do que se gloriar, não em Deus. Versículo 3. Que diz as Escrituras? Abraão... O que Abraão fez? Vamos dizer bem alto: Abraão creu em Deus. Abraão fez. Abraão trabalhou. Não. Abraão creu em Deus. E isso foi o quê? Acreditado como justiça. Olha o teu irmão lá, diga para ele: não fique assustado, simplesmente creia. Continuando, versículo 4. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor. O salário de um trabalhador não é um presente, é uma dívida, é uma paga. Você trabalhou, você tem a tua paga, você tem o direito. O salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Mas veja o versículo 5, estava na Bíblia todo o tempo, querido. Todavia, aquele que não trabalha, aquele que não faz, aquele que não sai por aí fazendo, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe será acreditada como justiça.
Todavia, aquele que não trabalha, que não faz, mas aquele que crê é acreditado como justiça. Querido, Abraão encontrou alguns segredos. Olhe para mim aqui. Abraão já era um velhinho, com 75 anos de idade. Hoje, um senhor de 75 anos de idade, ele é considerado o quê? Já na fase da... Ele já é um velhinho? Quem aqui tem 75 anos de idade? É jovem, né? Mas eu sou do tempo que meu avô, com 60 anos, ele já dizia, estou velho, estou pronto para morrer, estou morto. Meu avô, você encontra ele até hoje. Como é que tá, avô? Eu estou morto. Mas já faz 20 anos que ele não morre, só fala isso, né? Mas eu me lembro dele com 60, nem 60 anos, já dizendo, eu estou pronto para morrer, eu já fiz tudo, já estou velho. Isso há talvez 30 anos atrás. Agora imagine, há séculos e séculos atrás, 75 anos, era uma pessoa considerada velha? Era. Claro que era. Era uma pessoa velha, tanto que a Bíblia diz que Abraão era um velho, ele já se considerava velho porque o seu corpo já não funcionava mais. A sua força física, a sua força sexual, a sua força, suas virtudes físicas já não estavam mais funcionando. A Bíblia diz que ele olhou para o seu corpo e disse, meu corpo está amortecido, já está velho. Sara estava com 65 anos de idade. Naquela época, 65 anos de idade era uma pessoa velha? Era. Porque ela diz, eu já sou uma velha, já cessou o costume das mulheres. Eu já não engravido mais. Eu já entrei na menopausa faz anos. Mas esses dois senhores recebem uma promessa de Deus. E agora passam-se 25 anos. 75 anos já não era fácil. Agora ele tem 100 anos. 100 anos hoje é considerado uma pessoa velha? Agora eu peguei vocês, né? E naquele tempo era velho? Era. Mas com 100 anos. E a sua esposa com uns 90 anos. 85 para 90 anos. Ela engravida, queridos. Quando eu olho para Abraão, eu fico olhando o seguinte, esse cara descobriu um segredo. Esse cara é fera. Esse cara não é fraco, não. Veja bem, um senhor e uma senhora, já prontos, no nosso tempo já era história. 100 anos, gente com 100 anos hoje vai para o jornal, vai para a mídia. Agora com 100 anos, a mulher dele, que não era feia, porque Faraó desejou a esposa de Abraão, o rei de Gerar desejou a esposa dele, Sara era uma coroa mesmo, mas bem chutona pelo jeito. Querido, eles eram faceiros. Naquela altura da idade, ter filhos. Isso fala que algo aconteceu na vida desse casal. E eles foram renovados na sua juventude. Uma força entrou sobre o corpo deles. Algo extraordinário aconteceu no físico desses homens, desse homem e dessa mulher. A mente deles era lúcida, a ponto de poder educar um filho. Agora, o que mais? Você quer saber mais? Agora, Isaac já não é mais um bebezinho recém-nascido, mas deve estar na faixa dos 16 anos. Se tinha 16 anos, nós estamos falando de um homem com 116 anos, pelo menos. E Deus diz, Abraão, você vai sacrificar meu filho Isaac, teu filho, a quem você ama. E a Bíblia diz que Abraão pega o seu filho, adolescente, e ele sai numa caminhada e sobe uma montanha, queridos. Com 116 anos. Ombro a ombro com o piazão de 16 anos. Vamos lá, pai. Vamos, filho. Está devagar, hein, filho? Vamos lá. Que segredo é esse que Abraão descobriu? O que aconteceu com esse homem? Que em plena idade avançada, um renovo de força, a doença não teve poder sobre a velhice dele.
Os ossos não perderam a força. Sara não tinha problemas. Ambos com vigor. A Bíblia diz que Abraão, nessa idade, ele andou por toda a terra que Deus deu a ele. Deus disse para ele: Abraão, está vendo toda essa terra? Peregrina pela terra, anda pela terra, construa altares na terra. Mas Deus, eu sou um velho. Não, você não é velho. Eu renovo as forças daqueles que creem em mim. Amém. A Bíblia diz que quando o anjo foi à casa de Abraão e disse: tua esposa vai ter um filho, Sara deu risada. A Bíblia diz que Sara começou a rir, dizendo: pronto, o céu ficou maluco. Piraram tudo agora. Mas a Bíblia diz que o anjo disse para ela: daqui a um ano, você vai segurar o seu filho nos seus braços. E aquele riso dela, atrás da porta, você conhece a história. Agora aquele riso se transformou numa criança. E o nome da criança é Isaac, que significa riso. Sabe por que Isaac é riso? Porque não era possível aos homens, mas é impossível para Deus. Desculpe, não era possível aos homens, mas para Deus não há impossível. Amém? Você entende isso, queridos? Queridos, como que Abraão encontrou? Um vigor físico, uma longevidade. Querida, a Bíblia diz que Abraão foi enriquecendo cada vez mais. Esse homem não empobreceu, esse homem não teve dificuldade. A Bíblia diz que ele começou a ficar rico. O gado dele multiplicava, os servos dele aumentavam. Sem muito esforço, sem muita habilidade administrativa, sem muito conhecimento de técnicas de mercado, milagrosamente esse homem começou a enriquecer. E a unção que estava sobre ele foi passando para o seu filho Isaac. A Bíblia diz que Isaac começou a prosperar, que os filisteus começaram a ter inveja dele. Inveja. Como que pode prosperar? Queridos, esses homens encontraram alguns segredos. Riqueza, saúde, vigor físico, longevidade. Como que ele encontrou? Capítulo 4 de Romanos, volte lá para mim, versículo 2 e 3. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Versículo 3. Que diz as Escrituras? Abraão creu. Abraão creu. Querido, quando você entende o sistema de Deus, que não é o sistema do fazer, mas é o sistema de crer, querido, se desata no céu uma porção espiritual, um mover sobrenatural sobre o teu corpo, sobre a tua carne, sobre a tua mente, sobre as tuas estruturas, sobre as tuas finanças. Querido, que muda toda a tua história, que você passa a ser impactante. E as pessoas, como diz, os inimigos começam a ter inveja. De acordo com os métodos naturais, Abraão avançou, Abraão teve vitória? Não. Deus soube que ele mentiu, Deus sabia. Deus soube que ele adulterou, Deus soube dos problemas que ele causou. Mas pela fé e não pelo trabalho, Abraão alcançou tudo que Deus tinha para ele. Ele sabe o que é isso? Isso é mudança de mente. Isso é uma mudança de mentalidade. Nós fomos formatados de que eu tenho que fazer por merecer. Eu tenho que achar um veio, eu tenho que achar uma técnica, eu tenho que achar um segredinho aqui de fazer a coisa certa, na hora certa, no momento certo, e aí vai dar. Quantos livros você encontra ali? As 7 chaves da riqueza, os 7 caminhos para a cura, os 7 segredos do casamento. Quantos livros estão aí abarrotados nas livrarias? Não tem 7 segredos, não tem 7 chaves, não tem 5, não tem nenhum. Tem a fé num Deus que opera pelo sistema do crer. Amém? Você crê nisso, queridos? Querido, Romanos capítulo 5, 4, versículo 5 diz assim. Romanos 4, 5. Todavia aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada por justiça. Se Deus justifica o devoto, se Deus justifica o piedoso, se Deus justifica o cara certinho, uau, aí ó, agora sim. Claro, ele mereceu. Você vê um irmãozinho se dando bem na vida, claro, ó, ele tem uma vida de oração invejável. Ele trata a mulher dele como uma princesa. E aí nós começamos a criar os tipos, os formatos. E a gente diz, ó, esse é o segredo. Esse é o segredo.
Olha o jeito que ele trabalha. Olha o jeito que ele apresenta para o cliente quando ele vende. Esse é o segredo, a forma de falar. E aí a gente vai pagar milhões, fortunas, em técnicas, em sistemas de gestão, em sistemas que nos mudam, porque nós achamos que esse é o segredo. Querido, o segredo não é fazer. Abraão prosperou. Sabe qual foi o segredo de Abraão? Creu. Abraão venceu a enfermidade. Sabe qual foi o segredo dele? Crer. Abraão venceu as dificuldades familiares. Sabe qual foi o segredo dele? Creu. Eu preciso crer. Eu preciso crer. O texto diz que se você crê que Deus é aquele que justifica o ímpio, crê que Deus justifica o cara certinho, nós não temos dificuldade nenhuma, não é verdade? Não é comum nós termos a frase dizendo o seguinte: fulano mereceu. Fulano é esforçado. Quando acontece alguma coisa boa, nós dizemos: fulano mereceu. Quando acontece alguma coisa, nós dizemos: claro, olha lá, mereceu. Porque a nossa estrutura está baseada no fazer. Agora, quando eu entendo que Deus justifica o ímpio, o que é o ímpio, queridos? O ímpio é o pecador. O ímpio é aquele cara que falha. O ímpio é o transgressor. Abraão olhou, volta para mim lá 4:5. Romanos 4:5. Abraão diz assim: aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio. Quem é o ímpio? Quem é o ímpio? Querido, o ímpio sou eu, que cometo meus erros, que cometo meus vacilos, que tenho minhas dificuldades, que tenho as minhas falhas. A Bíblia diz: se você crê que Deus é aquele que justifica o ímpio, não aquele que justifica o santinho, o certinho, mas se você crê que Deus é aquele que justifica o ímpio, a sua fé em quê? De que Deus justifica eu. Já justifica você. A justiça de Deus sobre você. Por qual método? O do fazer? Não. Crê que mesmo uma pessoa como eu, Deus me justifica. E se Ele me justifica, então eu alcanço tudo que Deus tem para mim. Querido, tem um peso de condenação no seu casamento. Tem um peso de performance nas suas finanças. Tem um peso de desempenho no teu dia a dia. Querido, jogue fora esse peso. Jesus disse: todo aquele que está cansado e sobrecarregado, vinde a mim, que eu vou te dar alívio. Está com o peso da performance, está com o peso do desempenho, está com o peso do fazer, joga no lixo. A Bíblia diz: receba o meu fardo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Amém? Porque é pelo crer, não é pelo fazer. Diga assim: eu preciso mudar a minha mente. Eu preciso mudar a minha mente. Eu preciso crer que Deus justifica o ímpio. Sobre qual fundamento? Baseado na impiedade do homem? Baseado na carência do homem? Baseado num Deus que trabalha por necessidade? Sobre qual fundamento Deus justifica o ímpio? Deus justifica o ímpio baseado no trabalho duro, no trabalho eficaz, na performance. Se Deus justifica o piedoso, se Deus justifica o certinho, se Deus justifica o moralmente correto, isso seria dar suporte e razão para a bondade do homem. Querido, o pecado que está em nós, ele nos descaracterizou de tal maneira que nenhum ato de bondade, nenhuma ação correta na sua vida elimina a força do pecado. Então Deus não justifica você pelas coisas certas que você faz. Deus te justifica pela fé que você tem em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Deus justifica o ímpio. Deus justifica eu, Deus justifica você. Sobre qual fundamento? O fundamento de que Jesus terminou toda a obra que era para ser feita. Quando ele suspirou, lá na cruz deu seu último suspiro, ele solta um brado e diz: está consumado, está hecho, está feito, finish, acabou, não tem mais nada para fazer. Portanto, agora, tudo que tinha que ser feito, eu fiz, diz o Senhor. Você só crê? Amém? Põe a mão na tua cabeça e diz: eu preciso mudar a minha mente. Quantos estão entendendo? Diga: eu estou entendendo. Amém. Querido, olha o princípio da justificação. Romanos 4:25. Romanos 4:25. Eu pulei uns textos aí.
Ele foi entregue à morte por nossos pecados. Diga, por nossos pecados. Então ele morreu por causa dos nossos pecados. Querido, o pecado precisava ser pago. Havia uma dívida no pecado. E ele morreu. A dívida foi paga. E aí ele ressuscitou para quê? Para a nossa justificação. Eu estava pensando essa semana, Deus, me explica o que é justificação. Eu não sei se você sabe entender o que é justificação. Mas eu comecei, Deus, o que é justificação? Eu preciso entender, misericórdia, me ajude, eu creio. Aí me veio uma imagem, me veio uma história. Imagine que você mora numa cidade, ou um reino, e nessa cidade tem uma regra, tem regras nessa cidade. Existem regras. Não faça isso, não faça aquilo, não vá ali, não vá aqui. E por algum motivo, você quebrou essa regra. Você quebrou. Você falhou com essa regra. E esse reino, essa cidade, tem um líder que coordena tudo, que faz uma gestão sobre todo esse sistema. E você vai até ele. Você é levado perante esse rei, perante esse líder. E ele diz, você quebrou a regra. E não há exceção. Todos que quebrarem a regra têm que ser punidos. Agora, eu tenho uma exceção aqui. Abra uma exceção, que é a seguinte. Alguém pode tomar o teu lugar. Alguém pode ser punido no teu lugar. Você tem esse direito e você tem essa oportunidade. Escolher alguém que queira ser punido no teu lugar. E a regra que você quebrou, ela tem uma punição de 3 meses. 3 meses. Você tem alguém para colocar no teu lugar? E aí esse alguém, ele vai ser punido no teu lugar. Ele vai ser preso. Porque você quebrou a regra. Mas como a regra tinha uma abertura que dava oportunidade para você escolher alguém no teu lugar, e você tinha alguém para pagar o preço no teu lugar, esse alguém foi preso. E a duração da pena era por 3 meses. Você pode entender também, pode pôr 3 dias, pode pôr 3 anos, pode pôr o tempo que você quiser. Só uma ilustração. Passaram-se o tempo da punição. De repente você andando na rua, você viu aquele que tomou o teu lugar andando pelas ruas. Solto. E quando você vê ele andando pelas ruas, a mensagem que passa, a mensagem subliminar ali é o seguinte: ele já pagou a dívida. Ele já está justificado. Ele cumpriu o período de punição. Romanos capítulo 10, versículo, esse texto que eu coloquei, o 4:25, volta lá. Romanos 4:25. Ele foi entregue à morte por nossos pecados. Você quebrou a regra. Você quebrou a regra do lugar. E ele disse, eu posso pagar a dívida no teu lugar. Então ele morreu nos seus pecados. Então a morte dele foi a tua punição. Ele estava punido. Era para você morrer no lugar dele. Mas de repente, 3 dias depois, você olhou e a Bíblia diz que ele começou a andar pelas ruas da cidade. E o fato dele sair da morte e começar a andar, significa que foi paga a punição e foi justificada toda a dívida. Sabe o que é justificação, queridos? Não tem mais dívida. Você não deve mais nada. O teu erro que você cometeu foi pago. Amém? Ele foi entregue à morte por nossos pecados, mas ele ressuscitou, ele está livre, ele está vivo, ele não permaneceu morto. Se Jesus estivesse morto até hoje, querido, significa que ainda a dívida não havia sido paga. Ainda ele estava pagando pelos pecados. Mas ele morreu, ficou uns dias morto e levanta-te dentre os mortos, levante-se dentre os mortos, dizendo, está pago. Está quitado, não tem mais dívida. Querido, ele cumpriu a lei. Se ele está andando livre é porque a dívida foi paga. A sua fé nessa verdade faz de você um justo. Querido, mude a sua mente. Precisamos mudar a nossa mente. Eu preciso entender que eu estou no sistema do crer e não no sistema do fazer. Um chocante exemplo que vai mexer com você. Vamos imaginar aqui, já estou terminando, que você tem um filho e esse teu filho vai estar na semana de prova. E você chega para o teu filho e diz, filho, estude, rapaz. Você tem que se dar bem.
E você põe um extra na vida dele. 1 hora a mais de estudo por dia, tá bom? Tira o brinquedo, tira o videogame, tira a televisão. 1 hora a mais, estude. Você tem que tirar nota. E ele estuda. E ele é dedicado no estudo. Ele faz força para estudar. Aí chega o dia de fazer a prova. Você diz, vem aqui meu filho. Vem aqui, vamos orar. E aí você impõe as mãos sobre ele e ora. Deus, abençoa ele. Que ele lembre de tudo que ele aprendeu. Que ele lembre de tudo que ele decorou. Que ele tire uma boa nota, pois afinal de contas ele estudou. Ele se dedicou. Em nome de Jesus. Amém. Você consegue ver alguma dificuldade? A impressão que eu tenho é que essa oração que nós fazemos, essa oração ela cai em terra. Porque essa oração, ela quer dar respaldo a todo esforço, a todo fazer, a todo desempenho. E nós dizemos, nosso filho vai se dar bem, porque afinal de contas ele orou, ele estudou, ele perdeu horas de sono estudando para o vestibular. E aí eu oro por ele. Querido, desculpe, eu não sei como que você é, mas na maioria das vezes nós oramos por causa de peso de consciência. E queremos dar uma pitada espiritual no negócio. Mas na verdade nós não estamos crendo. Nós estamos fazendo. Agora, por que não crer? E que tal nós cremos? A Bíblia diz que Daniel, quando foi levado para a Babilônia, a Bíblia diz que havia em Daniel uma inteligência sobre os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Havia sobre eles uma inteligência que Deus deu a eles. E a inteligência que estava sobre Daniel e sobre os seus amigos era 10 vezes mais do que qualquer um outro. E da onde veio essa inteligência? Veio do céu. Veio da fé. Eu não estou dizendo que é contra o estudo, não estou dizendo isso, queridos. Não entenda, o Kelso falou que não precisa estudar mais. Se você disser isso, eu nego. Mas estou dizendo que a nossa mentalidade ela é formatada de uma maneira diferente. E isso não dá espaço para a fé. E aí quando nós queremos andar em fé, nós não temos fé. Quando nós queremos nos mover no sobrenatural, nós não sabemos. Quando nós queremos arrancar do céu um milagre, nós não conseguimos. Porque a nossa mente é do fazer e não do crer. Querida, a Bíblia diz que Daniel, ele foi o mais excelente, 10 vezes mais, sem esforço. Querido, por que não cremos que Deus vai dar facilidade para os nossos filhos para entender, para compreender o que é ensinado? Por que nós não cremos que Deus vai dar sabedoria para os nossos filhos e eles serão, entre todos, 10 vezes mais inteligentes, 10 vezes mais capazes, 10 vezes mais sábios, 10 vezes mais competentes? Por que nós não cremos que Deus quer fazer isso com nossa geração? Por que nós não conseguimos crer? E nós ficamos presos no fazer? Querido, por que nós não cremos que sem esforço eles chegarão facilmente ao sucesso? Por que nós não cremos que sem esforço, sem o estresse, sem essa cultura do trabalho, que tem oprimido, tem arrancado a paz, tem destruído famílias, porque nós estamos embrenhados, estamos envolvidos numa atividade. E não conseguimos crer que Deus pode dar à tua empresa um up 10 vezes maior do que o teu concorrente. Você crê? Aleluia. Querido, isso vem, sabe por quê? Porque o princípio ativado não é o princípio do fazer, é o princípio do crer. Querido, Deus é um Deus que se move. 2 alianças. Aliança do Velho Testamento e a aliança do Novo Testamento. No Velho Testamento, a aliança, o princípio que movia aquela aliança era o princípio do fazer. Mas mudou a aliança e nós estamos na aliança do Novo Testamento. No Novo Testamento, o princípio que move essa aliança é o princípio do crer. Qual delas você escolhe viver? Em qual aliança você quer andar? Na do Velho Testamento ou na do Novo Testamento? A do Velho diz, aqueles que fizerem essas coisas por meio do fazer, vai viver. No Novo Testamento, a Nova Aliança diz, aquele que crê que Deus é aquele que justifica o ímpio, esse será justificado. Deus quer levar eu e você, queridos, a desfrutarmos daquilo que Abraão alcançou.
Querido, para encerrar o último versículo, Gálatas capítulo 3, versículo 9. Se você puder abrir a sua Bíblia. Gálatas 3, 9. Vocês estão aí, igreja? Vamos ler o versículo 8 e o 9. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios prevendo as Escrituras que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você todas as nações serão abençoadas, inclusive o Brasil, inclusive o brasileiro, inclusive a tua casa. Versículo 9. Assim, os que são do quê? São abençoados juntamente com Abraão. O homem que faz. O homem que trabalha. O homem que faz. Não, o homem de fé. Queridos, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão. Abraão descobriu um segredo, queridos. Abraão descobriu uma conexão especial, que não é pelo desempenho, é pela simplicidade do crer. Querido, eu e você somos ímpios. Eu e você temos muitos erros. Pergunta para tua esposa, para o teu marido, ele vai dizer pelo menos uns 10% dos erros que você tem, dos defeitos que você tem. E muitas vezes por causa desses defeitos, eles puxam a nossa performance para baixo. Ele tira-nos da escala do desempenho. E isso nos dá condenação, isso nos dá timidez para nos apoderarmos daquilo que Deus tem. Mas, querido, hoje a boa nova é: Deus não se move pelo desempenho. Deus não se move pelo fazer. Uma nova aliança surgiu. Uma boa notícia entrou no mundo, chamado Jesus Cristo de Nazaré. E todo aquele que nele crê é justificado de todas as suas obras. O que isso muda? Querido, a Bíblia diz que isso tudo muda. Eu posso tomar conta, eu posso me apoderar. Eu posso ser abençoado como o nosso irmão Abraão. Ainda na velhice dará frutos. A doença não vai, eu não preciso passar por esses males. Eu não preciso passar pela escassez, eu não preciso passar pela dor, eu não preciso passar pelo pecado, pela condenação, eu não preciso ir para o inferno. Porque eu creio que Ele me justifica. Os que são da fé são abençoados como o crente Abraão. Queridos, Deus mudou a nossa história. 2 leis, 2 alianças. O Velho Testamento, a aliança mosaica, dizia: você tem que fazer. Aqueles que fizerem essas coisas viverão por meio delas. Vem uma nova aliança, Jesus Cristo, ressurreto. Aquele que crê nele viverá. A antiga, o fazer te leva à vida. A nova, o crer te leva à vida. Qual delas você escolhe? Qual delas será a tua vida? De que maneira você vai direcionar o teu dia a dia e toda a tua família? Escolha, querido, a vida. Escolha nele. Escolha crer nele. Olha só, queridos. Em Deuteronômio, no capítulo 6, esse texto eu não pus aí. Ele diz assim: olha o que Deus tem para você, como não tem nada a ver com o fazer. Eu vou ler, depois eu digo o endereço. Preste atenção. É para mudar a nossa mente. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá a uma terra que jurou aos seus antepassados. Quem são os nossos antepassados? Abraão, Isaque, Jacó. Ele jurou que ia dar a vocês terras com grandes e boas cidades que vocês não construíram. Vocês não tiveram que fazer. Com casas cheias de tudo o que há de melhor. Está ouvindo? De coisas que vocês não produziram. Vocês não tiveram que fazer. Vocês não tiveram que derramar nenhum suor. Com casas cheias de
tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram. Não tem que fazer esforço para abrir a cisterna. Não teve que pôr dinheiro para abrir a cisterna. Não foi você que cavou. E com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Deus está dizendo, eu vou levar vocês para esse lugar. Onde vocês não se esforçam. Onde vocês não têm que ter a performance. Onde vocês não têm que fazer. Trabalhar. A única coisa que vocês têm que fazer é crer. O meu justo viverá pela fé. Amém? Amém, queridos? Olha para o teu irmão ao lado e diga para ele, chegou a hora de você crer. Vamos nos colocar em pé. Aleluia. A banda pode me ajudar aqui? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Querido, muitas pessoas ouvem, mas não conseguem gerar fé no que ouvem. Muitas pessoas até ouvem, estão em templos como esse, estão ouvindo mensagens como essa, estão ouvindo. Mas por algum motivo, essa audição, ela não gera fé. Mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Então parece que tem uma forma especial de ouvir que gera fé. A Bíblia diz que havia uma mulher que estava 18 anos com espírito de enfermidade na coluna e ela estava encurvada. Ela andava assim, queridos, por 18 anos. 18 anos. E a Bíblia diz que não era um problema de artrose, não era um problema de ossos. A Bíblia diz que era um demônio que estava alojado na coluna dela. Era um espírito de enfermidade. Por 18 anos aquela mulher andava assim. Sabe o que é isso? Há 18 anos essa mulher não conseguia olhar para o rosto de ninguém. Ela andava assim, curvada. Provavelmente a forma como ela conhecia as pessoas é pela unha, pelo sapato, pelo esmalte. Ela dizia, essa aqui é a Mariazinha, esmalte vermelho. Oi Mariazinha, bom dia. Esse aqui é o Pedrinho, relaxado, as unhas tudo encravadas, né? Vamos Pedrinho, tem que lavar esse pé. Ela andava assim, por 18 anos. E a Bíblia diz que um dia ela foi na sinagoga. E Jesus estava naquele dia falando, ensinando na sinagoga. As sinagogas, queridos, ela tinha toda uma estrutura. Os homens entravam no pátio principal da sinagoga. Não é como nós hoje, que você senta com a tua esposa, e as esposas sentam junto com os amigos e ficam todo mundo junto. Naquele tempo não, as mulheres ficavam como se fosse uma varanda no segundo piso, no sol, na chuva. E elas ficavam olhando por uma frestinha que havia entre o segundo piso, e elas ficavam olhando de lá de cima. E naquele dia, por Jesus estar na sinagoga, encheu de gente, estava cheia a sinagoga. E assim como nós nos dias de hoje, se a gente sabe que Jesus está fazendo alguma coisa, se Jesus está revelando algumas coisas, todo mundo vai para lá. Não é assim? Se Jesus está, todo mundo vem para ver. Principalmente as mulheres, querem saber dos acontecimentos. Estou brincando. E aquela mulher estava lá, 18 anos, ela não conseguia ver, porque além da multidão, ela também estava encurvada, então ela não conseguia ver, mas ela estava ouvindo. E de repente ela começou a ouvir Jesus falar. E conforme Jesus falava, aquilo ia entrando no ouvido dela. A mensagem entrando pelo seu ouvido, entrando na sua mente, descendo ao seu coração. Ela dizia, eu creio que você é o Filho de Deus. Eu creio que você tem poder sobre todas as coisas. Eu creio que você veio para tomar o meu lugar. Eu creio que você não é um bom homem. Eu creio que você não é só um super exemplo, mas você é o Filho de Deus. E Jesus estava ensinando. Jesus estava falando, eu não sei o que ele estava pregando, mas talvez ele estava pregando Isaías 61, falando dele mesmo. E de repente, querido, algo tocou em Jesus. Ele para, olha, e a Bíblia diz
Lucas capítulo 13, depois você pode checar. Jesus diz, chama aquela mulher lá em cima. Os doutores, os líderes da sinagoga dizem, mas que mulher, tem tantas mulheres lá fora. Não, tem uma que está me ouvindo com fé. Chama ela aqui. Querido, quando você tem fé, você move Deus. 18 anos aquela mulher estava encurvada. Deus amou aquela mulher pelos últimos 18 anos? Amou. Deus cuidou daquela mulher nos últimos 18 anos? Cuidou. Mas querido, aprenda uma coisa, Deus não se move por necessidade. Não é a tua necessidade que faz Deus se mover. Se Deus se movesse por necessidade, não havia gente morrendo de fome na terra. Não é porque você precisa, a Deus, olha a minha dor, tem misericórdia. Não é assim que você mexe com Deus. Não é o teu choro que move Deus. A tua fé extrai o poder de Deus do céu. A tua fé atrai o poder de Deus em tua direção. Aquela mulher não estava vendo nada, ela estava assim, querido. Talvez todo mundo apertando, chutando ela para o lado. Sai daqui, sua velha, sai daqui. E ela lá. De repente ela ouviu. E o que ela ouviu gerou fé. Ela diz, eu sei quem está lá. Eu sei quem tenho crido. Eu estou bem certo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que eu penso, que eu peço ou que eu desejo. A Bíblia diz que Jesus toca na vida daquela mulher. Põe as mãos sobre ela. Instantaneamente, 18 anos de opressão, ela se levanta. Interessante. 18 anos encurvada. E ela se levanta e o primeiro rosto que ela vê é o rosto do Filho de Deus. Olhando para Jesus, o autor e consumador da tua fé. Tudo mudou. A fé vem pelo ouvir, queridos. Essa é a palavra que está sendo evangelizada no seu coração nessa noite. Não é fazer, mas é crer. É crer. É crer. Não fique cansado mais. Ei, marido, chega do cansaço. Ei, esposa, chega do suor. Chega do estresse. A Bíblia diz que não é pela força, não é pela violência, mas é pelo Espírito do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz, maldito aquele que confia no seu braço e faz da força do seu braço a sua solução. Mas bendito aquele que confia do Senhor e faz do Senhor a sua força. Não é fazendo. Amém? Nós mudamos a aliança. Nós que cremos em Jesus, nós não estamos na aliança do fazer. Nós estamos na aliança do crer. Todo aquele que nele crê não será confundido. Todo aquele que nele crê não perece mais, mas tem a vida eterna. Aleluia. Feche seus olhos. Diga a Deus, Deus, eu quero crer. Eu quero crer. Os que são da fé são abençoados junto com Abraão, o homem da fé. O que você escolhe hoje, querido? O princípio da fé ou o princípio do fazer? É chocante essa mensagem, Kelsey. Está gerando um monte de perguntas na minha mente. Eu sei, você não imagina como está borbulhando na minha mente tantas perguntas. Mas eu decido crer. Eu escolho crer nele. Tem que ter uma mudança de mente, queridos. Você que decide crer nele nessa noite. Querido, Abraão venceu os problemas financeiros crendo. Abraão venceu os problemas da idade crendo. Abraão venceu os desafios familiares crendo. Abraão venceu os desafios financeiros crendo. Abraão venceu os desafios contra os inimigos crendo, não fazendo. E assim vai ser contigo. Você que quer, querido, entrar numa nova fase da sua vida. Você quer entrar numa nova dimensão de fé. Eu gostaria que nós estivéssemos juntos buscando esse mover de Deus. E se você quer uma oração, se você quer uma imposição de mãos, eu quero impor as minhas mãos sobre você e dizer, mudança de mente, mudança de mentalidade, mudança do sistema.
Eu quero declarar sobre a sua vida. Eu quero declarar que um novo tempo está sendo ativado na sua vida. O tempo do crer e não mais o tempo do fazer. Enquanto cantamos, se você quiser receber essa oração, sai do seu lugar, vem aqui à frente.